Bem-vindo a mais um encontro. E o tema de hoje, no encontro de hoje, a gente vai trabalhar o tema a participação, os níveis de participação no ambiente escolar. Entendemos por cultura um conjunto de condutas, crenças, costumes, conhecimentos, hábitos, práticas, leis, símbolos e tradições que organizam e dão sentido e significado às formas de pensar, agir, sentir de certos grupos sociais. Esse corpo de saberes é transmitido de geração em geração, como forma de garantir uma identidade coletiva aos membros da respectiva sociedade. Demo, 1996. Muito embora cada geração possa trazer inovações à bagagem de conhecimentos e cultura já acumulada pelos seus antepassados, essas mudanças produzem um sentimento de resistência e repúdio pelos seus membros mais antigos. É essencialmente o que relata o mito da caverna, no qual o filósofo grego Platão, 1965, descreve o medo de mudanças expresso pelo comportamento dos homens da caverna que ficavam passivos, submissos e restritos ao conhecimento de realidade que detinham. Embora a realidade em que viviam fosse inconsistente, irreal e ilusória, ainda assim servia para organizar e dar significado ao seu mundo de sombras. Essa estrutura era tão forte que, mesmo quando alguns membros, libertos da visão fragmentada das sombras, procuravam lhes esclarecer sobre outra realidade, suas ações e intervenções eram rejeitadas pela maioria que buscava manter a organização dentro dos moldes conhecidos. A organização também desenvolve suas próprias culturas. E a isso chamamos de cultura organizacional. É toda a construção social que historicamente criado no interior de um sistema e que se baseia nas dinâmicas emergentes das relações estabelecidas entre os grupos que constituem. Burrell, Morgan, 1982. Em outras palavras, podemos dizer que a cultura organizacional se consiste num conjunto de normas informais, não escritas, mas que orientam o comportamento dos membros de uma determinada organização no desempenho de suas atividades cotidianas. Esse encaminhamento coletivo tanto pode contribuir para que a instituição alcance seus objetivos, como pode também dificultar a concretização de suas metas. A cultura organizacional é transmitida, construída de várias formas, como explica Kissel, 1998, através de histórias, rituais, símbolos, materiais e linguagem. As histórias fazem referência à passagem marcante sobre a instituição, as dificuldades e como estas foram superadas. Falam também de eventos especiais, regras de conduta, valorização e depreciadas. Acertos e erros do passado que explicam e legitimam as práticas atuais. Rituais dizem respeito a sequências repetitivas de atividades que expressam e reforçam as práticas instituídas das organizações. Muitas vezes, embora já existiam maneiras mais eficientes de alcançar o mesmo resultado, o procedimento interno continua a ser empregado independentemente de não existirem explicações lógicas para determiná-lo. Símbolos materiais dizem respeito às questões fiscais e concretas da organização,
tais como o tamanho do arranjo físico das mesas, a localização das salas, etc., que define o grau de igualdade ou definição entre as pessoas de uma mesma identidade de departamento. Os símbolos materiais se constituem numa comunicação não verbal, do tipo de comportamento esperado construído na instituição, autoritarismo, democracia, estilo participativo, individualismo, atitude conservadora e inovadora. As linguagens verbal e não verbal tratam da confirmação do membro, da sua aceitação e ajudam na preservação da linguagem. Ao aprender a reconhecer a lógica que norteia determinada cultura e a ela se adequar. Por exemplo, a maneira como determinados membros da comunidade escolar são descritos, a forma como se vestem, o que fazem nos intervalos, etc. Nas diferentes organizações, também encontramos a resistência manifestada principalmente na expressão de certas culturas, que se concretizam na atitude de profissionais que realizam suas tarefas de forma desarticulada, sem procurar compreender ou integrar a sua ação ao processo maior, o que acaba esvaziando a onda de mudanças. Segundo Blaschaud, 1997, página 45, é indispensável que as pessoas sejam preparadas para o processo de transição. O ambiente interno sofrerá com isso por meio de um clima tenso para todos os empregados que estejam diretamente ou indiretamente ligados a mudanças em todos os níveis. A maneira mais rápida de aumentar a dignidade, o significado e o senso de comunidade no local de trabalho é envolver as pessoas na reestruturação do seu trabalho. A escola, como organização humana, também apresenta sintomas de resistência às mudanças. Porém, por ser um espaço de desenvolvimento individual, social e planetário, precisa converter um ambiente que, segundo Luck, 2006b, página 40 e 41, investigue, adeque e disponibilize os espaços físicos para a concretização de sua função social, o educar. B. Detenha, disponibilize e utilize os meios e os recursos necessários para a realização de uma finalidade com excelência, educar. C. Promova a integração, a ativação, a participação e o comprometimento das pessoas com o trabalho que realizam, educar. D. Reconheça, compreenda e assuma a responsabilidade intelectual, afetiva e ética com seus membros, educar. A superação dessas manifestações é um grande desafio para qualquer instituição, principalmente porque não raramente as práticas podem muitas vezes parecer que foram transformadas, porém, em sua essência, continua obedecendo à mesma lógica. Líbano, 2004, página 13, refletindo a esse respeito, destaca: a organização é um espaço de aprendizagem profissional, na medida em que os professores participam ativamente da organização do trabalho escolar, formando com os demais colegas uma equipe de trabalho, aprendendo novos saberes e competências, assim como um modo de agir coletivo em favor da formação dos alunos. A organização escolar é um espaço de aprendizagem profissional, ou seja, a instituição não se caracteriza como um espaço exclusivo de transmissão de conhecimento. Um grupo A para um grupo B, mas principalmente um espaço de aprendizagem profissional que não se restringe apenas à figura do professor, como responsável pela ação docente,
mas envolve a todos os membros da equipe da escola, já que eles participam ativamente da organização do trabalho. Conforme Líbano, Oliveira e Tosh, 2005, página 295 a 296, por exemplo, o atendimento aos pais efetuados pela secretaria escolar pode ser respeitoso ou atencioso. A distribuição da merenda envolve atitudes e modos de agir dos funcionários da escola que influencia a educação das crianças de maneira positiva ou negativa. As reuniões pedagógicas podem tornar-se espaços de participação das pessoas ou de manifestação do poder pessoal do diretor. Esses exemplos mostram que todas as ações e ocorrências de uma escola têm caráter eminentemente pedagógico. Se as ações realizadas no ambiente escolar têm um caráter pedagógico, isto é, concretizam a concepção, a intenção educativa dos membros daquela instituição. Esse caráter não pode se restringir à ação de um único profissional, identificado na figura do professor, mas precisa envolver e comprometer todos os membros da equipe profissional que atua na unidade escolar. Ou seja, é necessária uma equipe de trabalho aprendendo novos saberes e competências, assim como um modo de agir coletivo em favor da formação dos alunos. Porém, os grandes desafios que surgem são como desenvolver uma equipe de trabalho integrado e comprometido com a formação dos alunos a partir de um grupo de profissionais desmotivados. Como educar criticamente para a participação social se o modelo não existe no ambiente escolar? Como superar uma cultura baseada no ensino e construir uma cultura calcada na aprendizagem? Nesse sentido, é importante retomar algumas reflexões do pensador italiano Antonio Gramsci a respeito da estruturação de um grupo de intelectuais que organize os conhecimentos inerentes ao trabalho escolar, principalmente considerando os aspectos práticos que devem servir de base para a construção de uma nova teoria para nortear sua prática. Segundo Gramsci, 1995, na página 8 a 10, é importante para a formação de um novo grupo de intelectuais que, refletindo a respeito de sua prática, possam organizar, construir e elevar o conhecimento da técnica, convertendo-a em teoria, deixando de ser especialistas para converterem-se em dirigentes. A participação de todos os membros de equipe da escola na construção desse novo modelo de gestão e educação torna-se, portanto, cada vez mais essencial. Todavia, Demo 1996 explica que a participação não é uma dádiva que recebemos e da qual usufruímos. Trata-se sim de uma conquista que precisa ser feita diariamente. Ele aponta que a participação se constrói em 3 etapas que podem ou não ser sucessivas. A primeira fase é a qual ele denomina presença, caracteriza-se pela presença física nos momentos de trabalho e discussão em grupo. Muito embora o indivíduo esteja presente, ele não se envolve com o que está sendo discutido, não apresenta sugestões, não demonstra interesse pela integração com os demais participantes. Esse tipo de comportamento costuma caracterizar aqueles que recentemente ingressaram no grupo e ainda não conhecem bem a dinâmica do trabalho institucional. Dependendo das características e das motivações pessoais de cada indivíduo, ele pode ou não evoluir para outras etapas do processo.
Embora a presença possa ser considerada uma condição não ideal, pois ainda não existe o compromisso ou o interesse com o projeto, ela precisa ser vista como uma atitude positiva, já que a ausência sistemática de uma demonstração clara da absoluta falta de envolvimento. Demo 1996 explica que a segunda fase do processo é denominada ativação e se caracteriza pelo interesse por pelo interesse se caracteriza pelo interesse por temáticas sendo apresentadas durante os encontros e grupos de discussão. A princípio, o comportamento pode ser tímido em relação ao que está sendo proposto, mas já indica que existe uma predisposição para integrar grupos colaborativos maiores ou mais comprometidos com o projeto institucional. Por fim, a última etapa é denominada participação e se caracteriza pela integração e pelo comprometimento com os projetos, objetivos e procedimentos. Essa última fase acontece quando existe combinação e harmonia entre os interesses pessoais e os interesses institucionais. Com isso, ao atingir as metas estabelecidas pela instituição, os indivíduos alcançarão também seus alvos pessoais. Começa então um movimento de transformação individual, coletivo e institucional, no qual o impulso dado por um elemento provoca uma aceleração no movimento dos demais, e assim por diante. É importante acrescentar que na contemporaneidade, a colaboração é um valor profissional que precisa ser aprendido na escola, não somente como um elemento essencial para o desenvolvimento das tarefas em si, mas principalmente como modelos a serem seguidos pelos alunos e demais profissionais que atuam naquele ambiente. Líbano, 2004, página 13. Diz que, abre aspas, as pessoas mudam com as organizações e as organizações mudam com as pessoas. Fecha aspas. Luck 2006b, discorrendo a respeito dos processos participativos na escola, explica que eles não deveriam estar centrados na figura de pessoas ou de lideranças para efetivar a sua identificação com os indivíduos, e não com as ideias. Projetos liderados por uma pessoa ou por um grupo dificilmente se mantêm quando existe o afastamento dessas referências. Se as pessoas se comprometem com o projeto em si, a chance de que os processos participativos se mantenham, apesar de quem o esteja liderando, é maior. E a partir daí a escola passa a se desenvolver também como uma instituição aprendente. As competências da escola. Assim como as pessoas, as organizações escolares também precisam desenvolver competências. Muito embora não exista um consenso no que diz respeito à definição de competências, Perrenoud, 1999, discute que é necessário compreendê-la como uma capacidade integradora que mobiliza determinados conhecimentos para a solução de uma situação completa. Nesse sentido, a competência teria um caráter dinâmico, de articular de maneira inovadora e criativa vários conhecimentos, experiências e percepção para produzir uma resposta a um problema real. Segundo Milione, 2013, a palavra competência refere-se a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que, quando integradas e utilizados estrategicamente, permite atingir com sucesso o resultado que delas são esperados na organização. Completamente essa definição, Luck 2006b, página 108.
ensina que a competência está diretamente vinculada à profissionalização, pela permanente e incessante busca pelo aprimoramento pessoal e profissional. Esse aprimoramento envolve o desenvolvimento de habilidades de observar, refletir, planejar, avaliar e agir fundamentadas em estudos e experiências construídas ao longo da própria história profissional e pessoal. Desde 2006, refletindo a respeito do desenvolvimento de competências pessoais profissionais, destaca que elas demandam tempo e trabalho árduo e aponta que nas organizações de qualquer natureza, a busca pela competência coletiva precisa integrar todos os membros da equipe. Na busca pela melhoria permanente, a organização bem-sucedida conseguirão converter o local de trabalho num lugar no qual as pessoas descobrem continuamente como criam sua realidade e como podem mudá-la. 2006, página 46. Ou seja, a organização também aprende como se tornarem competentes. As competências dependem de 3 fatores. Primeiro, o contexto da organização, que precisa ter claramente definidos sua missão, seus objetivos, sua liderança e seus procedimentos. Segundo, as características da função, ou seja, o conhecimento do trabalho a ser realizado em suas relações com os demais departamentos, setores, estabelecendo uma relação de interdependência entre eles. Terceiro, a tarefa que se caracteriza por refletir e avaliar permanentemente a respeito do trabalho que é realizado e procurar outras formas de realizá-lo melhor. Tendo claro esses fatores, a organização escolar precisa ter alguns parâmetros ou critérios para direcionar sua análise, os quais, de acordo com Eng, 2001, constituem-se nas 10 competências a serem desenvolvidas de forma sistemática e integrada pela escola. A saber, primeira competência, acadêmica, concretiza-se na definição clara e objetiva dos fundamentos educativos e na busca incessante pelo melhor desempenho dos professores e dos alunos no desenvolvimento das atividades escolares, identificando que houve aprendizagem e permitindo o avanço até níveis superiores de escolarização. Na competência acadêmica, o foco de reflexão e de pesquisa está diretamente vinculado aos aspectos teóricos práticos, que permite a melhoria dos processos de aprendizagem, ou seja, na otimização do uso das diferentes espaços institucionais e seus usos ao longo da vida escolar dos alunos, laboratórios, bibliotecas, salas de recursos e etc. O segundo, competências pedagógicas. Refere-se às práticas educativas norteadas pelas teorias que foram discutidas e assumidas por todos os membros da comunidade escolar, independentemente das pressões externas. Isso é a partir das crenças individuais que são amplamente discutidas, considerando a concepção de educação de escola, de ensino, de aprendizagem, das funções da escola na sociedade contemporânea. O grupo constrói sua própria visão a respeito de como o trabalho educativo naquela instituição de ensino deve ser desenvolvido. Nesse sentido, não se trata apenas de definir datas e formatos de documento, mas refere-se a uma questão epistemológica
da ação coletiva. Essas práticas são amplas e extrapolam os aspectos conteudistas do currículo escolar e dizem respeito aos conhecimentos de vida que os alunos carregam consigo para fora dos muros institucionais. A título de ilustração, vamos imaginar que determinada instituição tenha por princípio norteador o permanente questionamento da realidade e que esse fundamento tenha permeado os processos pedagógicos de ensino da dita instituição. Se as práticas pedagógicas forem coerentes ao longo da vida escolar, será possível observar que os alunos oriundos dessa entidade terão uma postura questionadora em maior ou menor grau, uma vez que essas características também precisam receber reforços de outras instâncias, como as famílias, por exemplo. Em consequência, se concretiza principalmente pela ação coletiva e integrada de todos os membros da equipe da escola, desde os mais humildes funcionários até aos gestores. Terceiro, competência ética. É aquela que responsabiliza e compromete todos os membros da comunidade escolar com a efetivação do trabalho educativo que a instituição escolar tem por função social realizar. Nesse sentido, o compromisso com a boa prática educativa valoriza aspectos humanos, sociais, individuais e acadêmicos. Quarto, competição política. Diz respeito aos encaminhamentos e aos procedimentos educativos, administrativos, jurídicos e financeiros, que após terem sido discutidos coletivamente por todos os membros da comunidade escolar, são implementados no âmbito da unidade escolar. Nesse sentido, é importante lembrar que a unidade escolar não detém total autonomia política para o desenvolvimento de seu projeto educativo, já que está subordinada a outros sistemas políticos, federal, estadual e municipal, que influencia e até mesmo cerceiam alguns aspectos das políticas institucionais. No Brasil, a educação faz parte de um projeto nacional e a Constituição assume como sua responsabilidade do Estado e da família. A partir dessa assunção, foram elaboradas e implementadas várias leis. Por exemplo, a LDB de número 9.394/1996, que deve ser obedecida em todo o território nacional, e a partir delas, cada estado e município deve suplementar suas ações. A partir dessas diretrizes, cada unidade escolar deve redigir seu próprio documento, que precisa ser submetido à apreciação e aprovação das autoridades competentes. Quinto, competência contextual. Refere-se à capacidade que cada unidade escolar precisa desenvolver e perceber os diferentes condicionamentos e determinantes social, culturais e individuais, e suas formas de interferência, positiva ou negativa, nos processos educativos que a instituição pretende realizar. Sexto, competências estratégicas. Caracteriza-se nas opções procedimentais e metodológicas que são feitas com base na articulação das competências reflexivas, colegiada, contextual e sistêmica, para que os objetivos acadêmicos, pedagógicos e formativos se concretizem. Sétimo, competência emocional. Diz respeito à maturidade que todos os membros da equipe da escola precisam desenvolver para lidar e decidir a respeito de questões delicadas, como dar feedbacks negativos aos seus membros, retenção de alunos, inserção de pessoas com necessidades especiais, entre outros. Oitavo, competência reflexiva.
refere-se à capacidade de perceber, observar, pensar, analisar e vislumbrar as consequências sobre atos e opções feitas, bem como de redirecionar os encaminhamentos metodológicos, procedimentais, sistêmicos e estratégicos. Competência colegiada. Concretiza-se na habilidade que a equipe escolar precisa desenvolver para ouvir, falar, analisar, discordar, argumentar, votar, acatar a decisão da maioria, implementando os procedimentos e encaminhamentos administrativos, jurídicos, pedagógicos e financeiros, para que o projeto educativo se concretize. 10º, competências sistêmicas. Refere-se à concepção da instituição escolar como um sistema integrado, no qual todos os setores e departamentos precisam trabalhar integrados e colaborativamente para que o projeto educativo educacional se concretize. Os processos de organização do trabalho pedagógico na escola. Como já mencionamos anteriormente, o trabalho fundamental da escola é educar, em sentido amplo, ou seja, formar os indivíduos para sua inserção, participação na vida social, através da produção de conhecimentos. Para realizar esse trabalho, a instituição escolar precisa conhecer, organizar e articular os diferentes departamentos e setores, distribuindo e capacitando cada um para realizar satisfatoriamente suas funções e atribuições. O pedagogo é o profissional cujo foco do trabalho na escola consiste em construir procedimentos que melhorem o processo de ensino, e seus reflexos se farão sentir na aprendizagem dos alunos, em última instância na formação para a excelência humana. Esses procedimentos podem acontecer tanto nas ações realizadas no âmbito da docência, quanto nas da gestão institucional, pois certamente um gestor com experiência docente terá uma compreensão diferenciada dos processos de aprendizagem e poderá contribuir muito para a superação das dificuldades enfrentadas pelos membros de sua equipe. São vários elementos que podem identificar como sendo passíveis de ação do pedagogo na organização do trabalho pedagógico. Entre eles estão: primeiro, integração interna e externa. Toda escola está em permanente processo de trocas com a sociedade, sejam trocas de âmbito formal, com órgãos públicos ou institucionais do controle, ou informal, como as famílias e demais membros do entorno da escola. Portanto, é função do pedagogo conhecer, implementar e fazer cumprir as determinações do sistema de ensino, em seus vários níveis, federal, estadual, municipal e institucional. Escutar, discutir e buscar alternativas para integrar as expectativas de familiares e estudantes ao trabalho educativo institucional, bem como promover uma adequação e integração interna dos diferentes setores da escola, no sentido de jamais perder de vista o objetivo institucional: educar. Martins, 2007, página 25 a 27. Segundo, estrutura física da unidade escolar. A escola é uma instituição que desenvolve atividades educativas específicas, voltadas não somente à tarefa de ensinar, avaliar, reter ou promover indivíduos. Sua função envolve o desenvolvimento das habilidades e das competências físicas, cognitivas, acadêmicas e humanas de todos os membros da equipe da escola. Um local onde os alunos possam se sentir acolhidos e experimentar a escola como território aliado. Vasconcelos, 2003, página 63.
Portanto, a estrutura física da instituição deve estar adequada a tais objetivos. Assim, todos os ambientes devem ser permanentemente avaliados para que atendam a tais fins. Espaço escolar, salas, pátios, sanitários, precisam estar limpos, organizados, constituindo um ambiente seguro, agradável de frequentar, devem ser bem iluminados e arejados. Possuir mobiliário e equipamentos adequados aos trabalhos escolares em perfeitas condições de utilização e rotina estabelecida e cumprida sistematicamente como parte do processo educativo não formal. Terceiro, diferentes espaços e equipamentos. Não basta que a unidade escolar seja bem estruturada em termos de espaço físico e equipamentos e que este se encontre em excelentes condições de uso se não são utilizados ou sua utilização não condiz com os fins educativos. Ou seja, de nada adianta ter uma excelente quadra coberta de esportes se ela só é utilizada nos fins de semana como um espaço de lazer para a comunidade. Ou ainda ter um auditório bem equipado se nunca é utilizado para atividades culturais. Esses espaços precisam ser integrados no desenvolvimento de atividades esportivas, culturais, no contexto escolar educativo. Assim, os professores precisam ser estimulados a fazer um desses outros ambientes no desenvolvimento de suas atividades, de forma organizada e integrada, para que não haja conflitos. Por exemplo, 2 professores resolvem utilizar a biblioteca no mesmo dia e horário, muito embora o espaço seja apenas suficiente para comportar uma turma. Ou três professores solicitam o equipamento de áudio e vídeo, sendo que a instituição dispõe no momento de um equipamento. Quarto, recursos humanos. Diz respeito às pessoas que prestam serviço no ambiente escolar. Martins, 2007, páginas 133 e 134. Classifica o Departamento de Recursos Humanos da escola em 4 grandes grupos, a saber: A. Corpo administrativo, composto pelos gestores, diretor, vice-diretor, assistentes, secretários, cujas atribuições objetivam garantir a organização, execução, assistência às atividades fins da escola. B. Corpo técnico, constitui por profissionais cuja atuação direta é sobre os docentes, discentes, pais e membros da comunidade, coordenadores, orientadores, supervisores. C. Docentes, cuja responsabilidade está vinculada diretamente aos processos de ensino e aprendizagem propriamente ditos. E D. Serviços constituídos por funcionários que cuidam da limpeza, manutenção, alimentação, segurança e etc. Atualmente temos observado uma tendência de terceirização do corpo de serviços na instituição escolares, tanto públicas quanto não públicas. No que tange a essa dimensão, o pedagogo na organização do trabalho pedagógico institucional deve promover ações que propiciem a capacitação e o desenvolvimento integral de todos os membros da comunidade escolar. Por exemplo, cursos de informática para os atendentes da secretaria, das rotinas e dos procedimentos específicos do atendimento a alunos e familiares, grupos de estudos com docentes a respeito da organização curricular e questões de encaminhamento metodológico, projetos multi-interdisciplinares, discussões a respeito da implementação de novas regras disciplinares e avaliativas, entre outros. Podem-se desenvolver também orientações junto aos funcionários para que façam uso adequado dos equipamentos no desenvolvimento de suas atividades, como, por exemplo, não deixar as torneiras abertas enquanto cozinham ou limpam bancadas, utilização dos produtos cujo vencimento esteja mais próximo, entre outros. De Palma, 2003. Portanto, a formação de um pedagogo com um perfil diferenciado
visa que ele possa compreender a natureza e a especificidade da prática educativa e ter autonomia na elaboração de projetos educacionais em geral. Objetiva também oferecer as bases para que esse profissional possa integrar grupos interdisciplinares no desenvolvimento de trabalhos coletivos e que, através da pesquisa, possa reelaborar seus conhecimentos e instigar a construção de uma comunidade aprendente. Como gestor dos processos de organização do trabalho pedagógico, o pedagogo precisa repensar seu papel e buscar novas maneiras de atuação que superem o autoritarismo que marcou sua prática ao longo dos séculos e se converter em parceiros e membros da comunidade escolar que também precisam superar uma atitude passiva de atuação e começar a se organizar profissionalmente. Bom, para finalizar, a escola é um espaço de trabalho e precisa desenvolver várias competências institucionais para alcançar o seu último objetivo, que é desenvolver a dimensão humana, cognitiva, intelectual, profissional, social, sistêmica, enfim, educar todos os membros da comunidade escolar. O pedagogo nesse contexto é o profissional cuja função no ambiente escolar consiste em organizar os processos e os procedimentos educacionais, tanto no âmbito da sala de aula quanto no contexto institucional como um todo, de maneira a propiciar que as competências institucionais e pessoais de todos os membros da comunidade escolar sejam permanentemente desenvolvidas e a instituição alcance a excelência na prestação de seus serviços educacionais.